Oi, eu não estava conseguindo habilitar o meu microfone, estava quase chamando os universitários, não sei por quê. Não sei por qual razão. Bom, boa noite a todos e a todas. Imagino me ouvem bem também. Eu sou Marcelo Conterato. Já me apresentei em um outro momento, né? Mas enfim, né? Se nem todos estavam presentes, né? Eu integro o grupo de pesquisa, o GEPAD, né? Que organiza essa importante atividade. Hoje, 2 de julho de 2021, né? Estamos aqui no 10º encontro, né? E vamos contar com a presença de 2 importantes professores e pesquisadores que em breve eu os apresentarei. Né? Imagino que estejam todos bem, pelo menos eu espero, na medida do possível, né? em face às circunstâncias. Né? E vamos, então, hoje, nesta décima aula, né? Intitulada Os Movimentos Sociais e Novas Dinâmicas Alimentares, né? Contando, então, com a presença dos professores, pesquisadores Everton Lazzaretti Piccolotto, GEPAD e vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, e o professor pesquisador Estevão Felipe Pizarro Munhoz, do GEPAD, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Eu tenho aqui uma breve exposição, uma fala sobre o currículo, o Lattes, né, desses nossos colegas. Né? Vou iniciar aqui pelo colega Everton, ambos começam com a letra E, então tem, enfim, né, o primeiro critério está satisfeito já. Professor, estou acompanhando aqui o que consta no Lattes, CNPq, né? Professor associado 1 do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Extensão Rural da UFSM. Né? Coordenou o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM 2017 e 2019, né? Coordena Comitê de Pesquisa Ruralidades e Lutas Sociais no campo da Sociedade Brasileira de Sociologia e um grupo de trabalho sobre ruralidade, Rede Euro-Latino-Americana de Análise sobre Trabalho e Sindicalismo. É sócio da SBS, da SOBER, da Rede de Estudos Rurais, também com doutorado em Ciências Sociais pelo CPDA Rio de Janeiro, pós-doutorado em Sociologia pela Federal do Paraná. Bacharel em Ciências Sociais, mestre em Extensão Rural, né? Isso em 2003, 2006. Foi agraciado pelo Prêmio José Gomes da Silva, concedido pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, na categoria de melhor tese de doutorado em Sociologia Rural no ano de 2012. E aqui indica, então, experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia política, rural e do trabalho, e atuando principalmente nos temas movimentos sociais, sindicalismo, trabalho, ruralidades, lutas por conhecimento, agricultura familiar e agroecologia. Por sua vez, o colega Estevão Felipe Pizarro Munhoz, graduação em Ciência da Administração e mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2019, né? Estágio doutoral na FAO Santiago, Chile. Também participa de grupos de pesquisa, né, o GEPAD URGS, a SAM UFS da Federal de Santa Catarina, Análise Socioambiental do Planalto Catarinense e Agroecologia e Circuitos de Comercialização de Alimentos. É professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, com experiência na área de administração, economia e desenvolvimento, atuando principalmente nos temas sistemas alimentares, mercados cívicos, circuitos curtos de comercialização, agroecologia, agricultura orgânica e assessoria técnica para organizações econômicas das agriculturas familiares, camponesas e da economia solidária. Bem-vindos, colegas. Né? E pelo que nós brevemente combinamos aqui, né, iniciamos pelo colega Everton Lazzaretti, não é mesmo?
Tá? E nós temos aqui o espaço do bate-papo, do chat, para que as pessoas se manifestem, né, e informem seus questionamentos, né, enfim, eventualmente comentários que nós, após as apresentações, eu e a colega Daniela Oliveira, vamos colher essas informações e resgatar aqui, organizar e trazer para o debate. Tá bem? Creio que, por hora, o meu papel seja este, boas apresentações e um bom espaço, momento de discussão para todo mundo. Maravilha! Então, eu começo agora já. Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar com todos aqui, todos e todas nessa noite, né? Aqui no Sul, uma noite fria ainda, né? E, pelo que eu vi, tem gente de vários lugares do Brasil, né? É um prazer enorme estarmos aqui hoje, né, dialogando. Também gostaria de agradecer, né, ao GEPAD, né, a coordenação, a comissão que está organizando esse importante evento, né, a segunda escola de inverno, né, pelo convite, né, pelo espaço de estar participando, né. Eu sou um novato dentro do GEPAD, né, ingressei apenas no último ano, né, nesse importante grupo de pesquisa, né, dos estudos sobre o mundo rural, né, no Brasil, né. E é um enorme prazer estar integrando e participando. Tem gente do Peru também, estou vendo aqui, de outros lugares também, para além do Brasil, né? Da América Latina, né? E, então, a saudação para também quem está no exterior, né? Está em outros países também. Eu vou passar aqui uma apresentação de slides para guiar a minha fala, tá? Tá dando para visualizar os slides aí, tá? Tá ótimo. Então, o tema da nossa fala, né, da nossa aula de hoje, né, movimentos sociais e novas dinâmicas alimentares, né? Eu sou o Everton Piccolotto, como foi já apresentado, né, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou partir aqui de uma definição sobre movimentos sociais inicialmente, né, para que a gente pense essa dinâmica, né, essas questões importantes, né, sobre os movimentos sociais rurais no Brasil. Vou fazer uma certa exposição, né, pegando alguns elementos, né, também de outros tempos, né, para pensar qual é a participação dos movimentos sociais rurais, né, nas questões alimentares propriamente. E, então, inicialmente, para depois colocar, né, lá no segundo momento, vou querer colocar alguns questionamentos também sobre o que tem sido feito efetivamente pelos movimentos sociais e também algumas desarticulações, alguns desajustes que me parece que ainda existem, né, e que talvez seria importante, né, a gente refletir para ver se a gente tira algumas conclusões também depois, né, a nossa reflexão ela possa ser dada num bom nível, né, também com as perguntas de vocês, né, depois para o nosso debate, né. Então, movimentos sociais é um termo, né, um conceito teórico que nas ciências sociais ele não tem consenso, né, sobre a sua definição, né. Então eu vou estar assumindo aqui uma definição que me parece que ela traz aspectos importantes para a gente pensar os movimentos sociais rurais, né, que é a do Charles Tilly, né. E basicamente, né, tentando trazer de forma muito sintética, né, os movimentos sociais são formas de fazer política, diz ele, né, por fora das vias formais, né, e também complementa, né, é a força dos fracos, né, através da sua organização, né, e a mobilização política, né, por fora das vias formais, mas que também remetem, né, e pressionam o sistema político formalizado, né. Para ele também, né, o conceito de movimentos sociais ele combina 3 elementos: campanhas reivindicativas, né, dirigidas às autoridades, um conjunto de empreendimentos reivindicativos, também chamados de repertórios de ação, né, incluindo associações com finalidades específicas, reuniões públicas, declarações à imprensa, demonstrações e performances nos ambientes públicos, né. E um terceiro elemento, né, são as representações públicas de valor, unidade, números e comprometimento referentes às causas.
Deixa eu passar adiante. Aí. E o que são os movimentos sociais rurais, né? Pensando desse ponto de vista, né? São diversos, muito diversos, né? No Brasil, né? São diversos atores, e os temas, né? Que organizam os movimentos sociais do campo, né? Os mais marcantes na nossa história estiveram organizados nos seguintes temas, né? A luta por terra, né? Que já congregou movimentos do passado e até mesmo atuais, né? As lutas por direitos trabalhistas também, né? Organiza, né? Movimentos sociais importantes no mundo rural. Os movimentos também que assumem a bandeira da agricultura familiar, né? São da maior grandeza e são movimentos atuais, né? E, por fim, né? Movimentos que se situam, que problematizam questões ligadas a questões ecológicas, né? E agroalimentares, né? Que é onde a gente quer chegar aqui, né? Nessa aula de hoje, né? Os movimentos sociais e as questões alimentares, né? Tem uma certa história antiga até mesmo, né? Podemos rapidamente, né, dizer que no Brasil, né, do ponto de vista histórico, né, a grande lavoura, né, o agronegócio, como se chama hoje, né, sempre visou as exportações, né, sempre foi o foco mais central, né, até mesmo no passado, né. A oferta interna de alimentos pouco foi incentivada pelo Estado, né? Tem uma vasta literatura clássica, inclusive, que trabalha isso, né? E se a gente for olhar, né, dentro das elaborações dos movimentos sociais do campo, né, vou pegar aqui a CONTAG, né, a nossa principal central, a nossa principal confederação sindical, né, de trabalhadores rurais, né, eu não fiz uma busca muito exaustiva, mas a gente consegue facilmente identificar que no seu congresso de 1979 já estava previsto, né, já estava sendo proposto, né, que algo ligado a essa questão dos alimentos, né, a declaração que está né, incluída nas resoluções desse congresso dizia o seguinte, né, que o poder público concentre todos os esforços para incentivar as culturas de pequenos agricultores destinadas ao abastecimento interno, no estrito interesse nacional. Tá, então já, né, e aí eles faziam também reivindicações de que se não se fizesse mais investimentos nas exportações, mas que se focasse, né, no abastecimento interno, na produção de alimentos, né, para a população brasileira, já pensando a questão uma certa questão, né, de soberania alimentar, né, de combate à fome e aspectos dessa natureza, né. Mais um outro evento que eu vou chamar a atenção aqui, né, durante a ECO 92, né, que foi aquela conferência da ONU, né, que discutiu as questões ambientais que ocorreu no Rio de Janeiro, né, foi organizada uma conferência paralela que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que reuniu organizações de agricultores familiares, né, da América Latina, da Europa, da África e da Ásia. E a declaração final dessa conferência, né, eles divergiam do modelo de desenvolvimento, né, e sugeriam mudanças no manejo dos recursos naturais, visando assegurar a biodiversidade, e foram contrários também, né, ao patenteamento que converte as descobertas da vida em um negócio privado. Então, observando, né, que o tema ambiental entra forte, né, e também problematiza as questões ligadas à produção de alimentos e de que forma eles são produzidos, né? A apropriação da natureza, né? Das experiências de agricultura alternativa ao projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável, que é essa sigla enorme aí, né? Os temas da produção de alimentos, das tecnologias alternativas, né, as TA, possibilitaram alianças entre os movimentos rurais e as organizações de assessoria rural, lá nas décadas de 80 e 90 ainda, né, com as igrejas, ONGs, né, agroambientalistas, acadêmicos, né, com a visualização, diagnóstico, né, das crises da modernização da agricultura, né, do ponto de vista ecológico, social, econômico, nessas décadas, né, foi criada, ainda naquele momento, né, a rede de tecnologias alternativas, uma delas aqui no sul, mas também existiram outras em regiões diferentes do Brasil, né, e diversas experiências locais ligadas a essa questão, a esse tema, né, das tecnologias alternativas, visando produzir autonomia para os produtores, para as famílias produtoras, né.
E aí, só trazendo aqui uma rápida figura aqui, né? Aqui no Sul, essa rede agroambientalista que foi formada, chamada Rede TA Sul, né, de tecnologias alternativas, ela congregava uma série de atores, né? Aqui mais ou menos representados, né, dos 3 estados do Sul, e que tinham por objetivo, né, de experimentar novas formas de produzir, de comercializar, em algumas situações também, né, produtos alimentícios especialmente, né. Esse conjunto, né, de experiências, né, essa rede, né, em conjunto com os sindicatos e os movimentos, experienciaram diversas tecnologias, formas de produzir, que rompiam, né, com o modelo convencional de produção. O pessoal do movimento sindical, né, especialmente vinculado à CUT Rural na época, e depois vai dar origem à FETRAF, né, já formularam, ainda em 1993, uma primeira versão daquilo que ficou conhecido como Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural, né? E tinha alguns princípios, né, já definidos naquele momento, aqui mais ou menos representados, né, que alguns deles, muito claramente, pensavam essas questões, né, ligadas à produção e também ao abastecimento, né, alimentar, né, das famílias, obviamente, de agricultores, mas também para a população em geral, né? Então, entre os princípios que esse projeto tinha, né, o mais central era a viabilização da agricultura familiar, né, como uma forma de produzir, né, de desenvolvimento também, mas também a organização da produção, né? Aqui eu representei com uma letra um pouquinho diferente, aí no tom, aí as principais questões que eu quero falar. A organização da produção e o abastecimento alimentar era uma das questões fundamentais, né? E também uma nova relação entre homem e natureza, né? Mais equilibrada, equitativa, que preserve, conserve os recursos naturais. Esse movimento, né, da CUT, né, da CUT Rural, ele vai passar por um processo de unificação com o sistema CONTAG, lá na primeira metade da década de 1990, e esse projeto ele vai ser levado para dentro da CONTAG, né? Num esforço conjunto que vai ser feito, né, que ficou conhecido como Projeto CUT-CONTAG, de pesquisa e formação sindical, que acabou congregando, né, acabou reunindo a maior parte dos esforços sindicais da segunda metade da década de 1990, com o objetivo de estudar, pesquisar, né, as dinâmicas de desenvolvimento de cada região do país, né? Tem publicações sobre isso, né, com experiências, né, que na época foram estudadas, e também a organização de base, né, das organizações sindicais, né, como se davam, a relação com as cooperativas. Foi uma experiência muito rica na época para se pensar as bases, né, do que deveria ser o projeto alternativo, que é essa sigla gigante aí, né, o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, né, como ficou conhecido. Eu não vou ter tempo aqui para apresentar de forma detalhada isso, né, mas só gostaria de destacar aqui, eu trouxe uma figura, né, que traz os principais aspectos, temas que esse projeto vai tentar dar conta de reunir elementos, né, para que fundamente, né, esse projeto dessa organização sindical, que é da maior importância no meio rural, né? Mas, em grande medida, o que nós podemos destacar aqui é que abrange uma série de temas, né, como a reforma agrária, a questão da ampliação e fortalecimento da agricultura familiar, as questões ambientais, política agrícola, educação, né, e uma série de questões que visam garantir os direitos, né, a qualidade de vida das famílias agricultoras, né, mas também a valorização, né, do espaço rural, dos modos de vida e da produção, né? E, obviamente, também a questão da produção de alimentos saudáveis, agroecologia, essas questões também estão previstas, né, nesse projeto dessa organização sindical. Nesse sentido, podemos dizer, né, que o movimento sindical, depois de elaborado tudo isso, ter experimentado uma série de
tecnologias alternativas, formas de agricultura alternativa, que depois isso vai desaguar, né, na consolidação do projeto da agroecologia, né? Podemos dizer que os movimentos, né, do campo, né, eu vou falar aqui mais do movimento sindical, né, porque o Estevão vai falar mais sobre, especialmente o MST, né? O movimento sindical, né, nos anos 90, né, e especialmente nos anos 2000, ele teve uma grande oportunidade, inclusive eles próprios, né, com pesquisas que eu já fiz com eles, eles visualizavam dessa forma, né, de estabelecer a agricultura familiar, né, como um modelo importante, né, de produção, né, no Brasil, mas não só, mas também de grande produtora de alimentos, né, como foi muito ressaltado, né, pelas organizações, por algumas políticas públicas, né, mas também fazer uma aliança com os consumidores, né. Se a força da agricultura familiar nessa época ficou muito clara e até foi reconhecida, né, essa importância de que eles produziam muitos dos alimentos que eram consumidos no Brasil, o passo seguinte, né, que era conseguir fazer alianças com os consumidores, né, com as expectativas, né, dos consumidores, as organizações que também articulavam consumidores no nosso país, acabou sendo visualizada, que era uma grande oportunidade, mas efetivamente nós talvez tenhamos falhado, né? Eu estou falando enquanto sociedade mesmo, né? Em concretizar isso, né? Porque se, do ponto de vista da agricultura familiar, né, se visualizava, né, de que ela poderia mais facilmente, né, incorporar as preocupações ambientais, né, com sustentabilidade, né, que ela seria mais afeita, né, a pensar essas questões, né, numa crítica mais ampla, né, ao agronegócio, né, de que ele seria mais as práticas agrícolas, né, vinculadas ao agronegócio de grandes dimensões, mais intensivas, né, elas seriam mais degradantes, né, mais agressivas em relação às questões ambientais, né, a agricultura familiar ela teria valores mais positivos nesse sentido, né? Também, como foi previsto, né, por esses projetos e por algumas ações dessas organizações sindicais do campo, né, os produtos orgânicos, agroecológicos, tradicionais, artesanais, né, eles adquirem, né, eles podem ser apresentados, né, com valores de qualidade, né, significativos para esses mercados, né, portanto, agregando valor, né, e possibilitando criação de mercados alternativos, né, conectando esses produtos, né, com os valores da própria comunidade local, né, em que esses produtos são ofertados, né. Nesse sentido, o próprio grupo, né, os próprios grupos que formam a agricultura familiar, né, ele visualizava-se lá na primeira década, né, e até início da segunda década dos anos 2000, que as famílias agricultoras elas assumiam atitudes positivas em relação a si próprias, né, enquanto sujeitos produtores, frente a uma trajetória social, né, de muito desprestígio no passado, né, até mesmo sobre seu modo de vida e de produção, né, numa perspectiva de que eles produziam eram os principais produtores de alimentos, né, para o mercado brasileiro, e eles cumpriam esse importante papel, né? Portanto, seria um certo reconhecimento deste importante trabalho que eles fazem, né? Entretanto, aí já é uma crítica, né, que alguns autores têm levantado, né? Os movimentos sociais do campo, né, especialmente os sindicais, né, eles, especialmente nos períodos, né, dos governos do PT, eles criaram uma certa forma de relação com o Estado que Rebecca Ebers, né, que é uma professora da UNB, que pesquisa os movimentos sociais em relação com o Estado, criou, inclusive, um conceito, né, para tratar a forma como ocorreu a relação desses movimentos sociais com o Estado nessa época, né, especialmente
Era Lula, né? Ela define, né, o conceito de repertório de interação Estado e sociedade civil, que seria singular, né, tendo em vista que os movimentos sociais, normalmente, eles promovem ações de confronto ao Estado para fazer reivindicações, né? Os repertórios de ação desses movimentos sociais normalmente são de confronto, né? De enfrentamento, de apresentar questionamentos perante o Estado. Mas nessa época, né, o que aconteceu foi que esses movimentos sociais eles participavam em alguma medida da aliança que estava no poder, né? Esses que eu estou citando aqui, eles não estavam no centro do poder, mas participavam da aliança, né? Em posições talvez um pouco secundárias, mas eles tinham, mesmo assim, alguns acessos privilegiados, né? Então, os movimentos sociais não apenas negociavam com o Estado nessa época, mas também eles investiam em ações por dentro das instituições estatais, né? Como, por exemplo, né, nas novas arenas, né, participativas que foram criadas, né, assumindo posições na burocracia, né, indicando algumas lideranças ou pessoas próximas, né, para ocuparem espaços, né, e transformando o próprio Estado em um espaço de militância política. Entretanto, né, como diz o ditado, o uso do cachimbo entorta a boca, né? Os movimentos sociais direcionaram quase todos os seus esforços em demandas e parcerias estatais nessa época, né? E é importante frisar isso, né? Mas também dizer que, especialmente as organizações sindicais, né, rurais, né, quando são estudadas mais a fundo, a gente vê que antes até mesmo dos governos do PT, né, em outras épocas, a sua atuação ela quase sempre, né, ou em momentos muito privilegiados, ela foi numa questão de reivindicação para com o Estado, né? Então, nessa época teve essa marca importante, né? Mas em outros momentos a diferença era que eles não tinham os acessos privilegiados, né? E eles precisavam fazer reivindicações e pressões para serem atendidos, né? Nessa época eles tinham acessos mais privilegiados e estavam até mesmo dentro de espaços do Estado, né? Tá, mas e o que isso tem a ver, né? Vamos ver aqui. Será, como eu falei lá atrás, que nós não tivemos um certo desperdício de oportunidade? Qual oportunidade, né? Vejam só, a desarticulação política e o isolamento das experiências de organização da produção e consumo, né? Que eu vou chamar a atenção aqui. O movimento sindical da agricultura familiar tem dificuldades de estabelecer coordenação para as experiências de produção e comercialização de alimentos. São mais apoiadores do que parceiros propriamente ou organizadores das experiências locais, né, de produção de alimentos diferenciados, né, de agroecológicos, orgânicos, artesanais, né? Essas grandes organizações, né, chamadas de movimentos, elas são mais apoiadoras, né? Elas não coordenam efetivamente isso a nível nacional ou nas regiões, né? As experiências de comercialização em circuitos curtos, né, como as feiras, vendas diretas, os CSAs, são organizados por atores locais, muitas vezes sem relação muito direta com as organizações mais amplas. As organizações de consumidores têm suas próprias lógicas e pouco se relacionam com as de produtores. Com essas desarticulações, enquanto as organizações sindicais têm espaços privilegiados na interlocução com o Estado, as pequenas associações, redes locais ficam sem representação, né? Acabaram ficando, né, sem representação nesses espaços, né, do Estado e sem voz, efetivamente, né, para apresentarem suas demandas, seus problemas, né, enfim, o que eu quero chamar a atenção é essa falta de articulação entre as experiências locais, né, e que efetivamente, né, são concretas, né, são pequenas na maioria das vezes, né, e que não conseguem uma potencialização, até mesmo porque as organizações que representam esses setores, né, de produtores, de agricultores familiares,
elas até falam genericamente sobre agroecologia, sobre abastecimento, segurança alimentar, soberania alimentar, mas muitas vezes o que a gente vê, né, e eu já fiz pesquisas em Oi, locais Everton. como esses, né? Sim, Marcelo? O seu tempo tem 3 minutos. Tá ok. Não, eu já estou quase no fim. Tá bem. Então, o que falta é um pouco essa articulação, né, das experiências locais com as grandes organizações, né, representativas desses setores. E aí, eu apenas gostaria de chamar a atenção aqui para alguns casos, né, que são desencantadores nesse sentido, né? Falar aqui de dois que eu já pesquisei, né, que são aqui do Sul, né? Um que é a Copac, né, uma cooperativa que foi criada no município de Constantina, lá no norte do Rio Grande do Sul, né, vinculada ao movimento sindical que faz parte da FETRAF, né? Ela foi criada nos anos 90 para viabilizar espaços de autonomia para a agricultura familiar local, né? Incentivava a produção diversificada de alimentos orgânicos, né? Leite, soja orgânico, já se fazia esse tipo de produção e certificava lá nos anos 90, né? Antes da entrada dos transgênicos, né? E comercializava todos esses produtos, né? Foi também um agente local do PAA, muito importante. Entretanto, na última década, ela se convencionalizou, né? Tornou-se mais um agente dos impérios agroalimentares, para usar uma classificação aqui bem pesada, mesmo para provocar o debate, né? Mantendo, por sua vez, né, a face da agricultura familiar, como uma cooperativa, né, de agricultores familiares, mas que vende insumos, compra soja transgênica, enfim, como outras empresas e cooperativas. O Feirão Colonial, né, aqui de Santa Maria, né, que também foi criado no início dos anos 90, né, para viabilizar espaços para a agricultura familiar local, né, comercializar. Fomentou a economia solidária, recebeu o apoio de igrejas, sindicatos, movimentos sociais e ONGs ambientalistas, consolidou-se como uma feira livre nos últimos tempos, né? Muitos feirantes são atravessadores, produtores orgânicos e consumidores conscientes acabaram buscando outros espaços para fora dessa feira. E aí, por fim, né, só para concluir aqui, aí eu questiono, né, se o que aconteceu agora durante a pandemia, né, algumas ações dos movimentos sociais do campo que tiveram boa visibilidade, assim, se elas são ações conjunturais ou se elas têm algo a mais, né? Muitos movimentos do campo, né, todos que eu citei aqui, a FETRAF, CONTAG, MST, MPA, uma série de movimentos realizaram ações de solidariedade, né, algumas demandas nesse último ano e meio, né, como doações de alimentos, né, como até tem uma foto aqui, interpelações institucionais, né, por auxílio às famílias agricultoras, né, como aquele projeto de lei que acabou sendo vetado depois pelo presidente, mas que incluiu um auxílio emergencial para os agricultores familiares, né? Teve uma grande demanda também por reforço do PAA, né, com 800 e tantas organizações do campo que assinaram, né, e também criações, né, de experiências de mercados alternativos, né, que se expandiu muito, né, nesse período, né, as cestas de alimentos, vendas pelas redes sociais, aplicativos, né. Então, aqui tem a foto do MST, lá do Rio de Janeiro, né, mas também a gente tem, né, de sindicatos ligados à CONTAG, de Pernambuco, né, essa foto da esquerda, e também da FETRAF, aqui de Santa Catarina, né, mas a gente sabe de muitas experiências dessas, né. E aí, por fim, fica a questão aqui, né, como pensar um movimento social coordenador na área agroalimentar? É possível? Temos como pensar isso, né? Quais seriam os atores que formariam esse poderoso movimento social, né? O espaço de atuação, onde atuaria, né? Teria foco mais na produção ou no consumo? Como articular as duas coisas, né? Tá bem? Então, essa é um pouco a reflexão inicial aí. Agradeço todo mundo. E desculpa se eu passei um pouco do tempo.
Tá tudo bem. Não fosse a Kátia me alertar, eu acho que eu ainda não teria te alertado sobre o tempo, embora eu tivesse anotado aqui do lado, aqui, ó, tá aqui, ó, iniciou às 18h10, 18h35, mas eu pisquei aqui anotando algumas coisas. Eu tive um problema com o microfone aqui, a Kátia me ajudou. Eu estou entendendo, então, bom, estou anotando aqui os posicionamentos, né? As pessoas estão se manifestando aqui no chat, tá? E a gente já passa para o colega Estevão, né? Ok, pessoal, muito obrigado, então, muito boa noite a todas e todos. Já nos encontramos aqui neste mesmo espaço virtual na mediação, e eu primeiramente quero agradecer muito o convite, né, das professoras Kátia Grisa, Daniela Oliveira, Letícia Sec, que em nome do GEPAD me convidaram aqui para participar dessa segunda escola de inverno, e é um espaço muito importante, né, para a gente poder discutir, refletir ideias, e que, por conta dessa pandemia, né, tem transformado a educação, o ensino remoto, talvez numa coisa interessante, né? A gente pode democratizar e ampliar muito mais a participação, e é muito interessante uma sala de aula virtual ter tanta gente de tantos lugares diferentes, né? Isso é uma riqueza realmente muito grande. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Aqui, me digam se está aparecendo para vocês. Tá legal aí? Tá aparecendo? Sim, eu vejo. Tá, eu vou colocar aqui no total, aqui são, deixa eu marcar o horário. Então, como o professor Marcelo me apresentou inicialmente, meu nome é Estevão Felipe Pizarro Munhoz, estou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e também faço parte do grupo de pesquisa em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento da URGS, o GEPAD. E quando eu fui convidado para fazer essa fala, a gente trocou umas figurinhas com o professor Everton, né? E ele já deu uma boa abordada nos aspectos de movimentos sociais. Então, seguindo um pouco da minha trajetória de pesquisa, formação e trabalho, uma das coisas que me instiga muito enquanto pesquisador é poder tentar compreender por que há uma relação tão grande de estranhamento entre esses dois conceitos, né? Que o professor Everton já deu uma boa esmiuçada no debate sobre movimentos sociais, e eu agora quero tentar conversar um pouco mais com vocês sobre os debates dos mercados e tentar ver e analisar o que, pelo menos teoricamente, tem acontecido na perspectiva... Deixa eu tentar ampliar aqui minha tela, porque isso talvez ajude. E tentar entender essa relação de estranhamento, né? Eu sou formado em administração e durante toda a minha formação, o tempo todo, a perspectiva do mercado ela é algo central para nós, né? Na graduação. Mas mesmo assim, eu sempre sentia muita dificuldade de poder entender por que universos, pelo menos simbólicos, né? Quando a gente pensa em mercados e quando a gente pensa em movimentos sociais, e o professor Everton já explicou muito bem ali sobre movimentos sociais, a gente não consegue verificar compatibilidades entre essas duas dimensões, né? Especialmente numa relação tão própria de um capitalismo contemporâneo, né? A relação capital-trabalho. E para isso, eu tento pensar, né? E a proposta dessa fala de hoje é poder pensar como a gente articular novos nexos entre esses universos simbólicos tão distantes, o que nos leva aqui à nossa ideia central desse nosso curso aqui, da Escola de Inverno, de que os sistemas alimentares como um todo, eles permitem que a gente consiga vislumbrar novos pontos, né, de articulação, talvez, né, entre os mercados e os movimentos sociais, porque como já foi comentado em outras aulas aqui que eu acompanhei, especialmente eu lembro que o professor Fabiano falou isso na aula dele, a questão alimentar ela tem transcendido, inclusive, a própria questão fundiária, né? Ela está inserida ali dentro, mas ela vai mais além.
e a própria ideia de sistema alimentar nos faz refletir como os movimentos sociais que lutam por transformações têm ignorado a dimensão mercantil, mas essa dimensão mercantil, como provavelmente já foi falado, ela vai muito além do que uma dimensão capitalista stricto sensu, como eu vou dizer daqui a pouco, mas a própria perspectiva da organização dos sistemas alimentares tem nos obrigado a pensar de uma forma mais diversa para poder entender esse fenômeno do ponto de vista científico, né? É importante a gente sempre destacar essa questão, porque do ponto de vista ideológico é muito difícil, né? A gente sabe que, especialmente nesse debate das ciências humanas, nas ciências sociais que nós estamos inseridos, é muito fácil a gente deslizar, né? Sair ou para o senso comum ou para o debate ideológico e perder um pouco como eu diria, molduras científicas, né? Por mais que a gente tenha clareza de que não é uma moldura exatamente que limita essa transição, né? Mas o fato é que nós vivemos em sociedades cada vez mais urbanizadas, o fato é que nós usamos modelos de agricultura que o próprio regime alimentar corporativo, né? Os impérios agroalimentares têm nos empurrado para limites cada vez mais evidentes do ponto de vista ambiental, que a gente, inclusive, trabalha com uma concepção bastante ampla de crise civilizatória. E aí, nessa perspectiva, a gente percebe que é preciso tratar o alimento com uma outra concepção, né? Uma outra ideia, e que, se pessoas saudáveis dependem de sistemas alimentares saudáveis, como defende a FAO, isso significa que agriculturas familiares camponesas e indígenas precisam fazer parte de uma forma mais viável desses sistemas alimentares, o que, em última instância, acaba também acarretando na relação com os movimentos sociais. Então, um pouco essa a tentativa de criação de um nexo para poder estudar essa relação de estranhamento e tentar, minimamente, superá-la ou estabelecer novas pontes. Eu acho que a ideia aqui também é tentar construir pontes que façam sentido. E para a gente poder entender, refletir um pouco sobre isso, eu me reporto às aulas clássicas de teoria microeconômica, em que, de um lado, nós vamos ter o pensamento dominante do que é um mercado, e aí o pensamento dominante da teoria econômica ela tem sido muito sedutor no sentido de dar elementos explicativos da realidade, né? Quer dizer, o agente econômico, o indivíduo, forma as empresas, né, que querem maximizar lucro, que produz a teoria da firma, coloca uma série de restrições para os seus agentes, ele combina da forma mais eficiente possível recursos, e ele busca eliminar desperdícios e sempre aumentar sua lucratividade, o que vai permitir que você tenha a circulação de renda de um lado, a circulação de produtos e serviços de outro, e o ciclo da economia funciona, e segundo eles, quanto menos Estado para atrapalhar, melhor, né? Essa é a perspectiva da teoria microeconômica. E aí temos aquela velha, aquele clássico cálculo gráfico, né? De ponto de equilíbrio entre o excesso de oferta e o excesso de demanda, que muitas vezes é regulado pelo preço, obviamente, né? Ceteris paribus, todas as outras variáveis estáveis. Bom, essa perspectiva de mercado, que é muito forte para explicar o que é o mercado, e também simbolicamente do que é o mercado, ele leva ao mercado como um agente praticamente onipresente, que define tudo de uma forma, né, como diria Adam Smith, mão invisível. Ele é duramente criticado pela sua maior, ou uma das suas maiores críticas, né, opositoras, que é a teoria marxista, né? Se de um lado o mercado está no céu, né, para a teoria marxista o mercado está no inferno, né? Tudo que há de pior existe lá, tudo o que há de contradição existe lá,
os capitalistas só querem explorar os trabalhadores, né? Os trabalhadores serão sempre usurpados da sua mais-valia, e outras concepções, né, que são importantes de um diagnóstico sobre determinados momentos, determinados tipos de mercados, né, mas que, de uma certa forma, acaba colocando uma dificuldade, né, da gente compreender o mercado. Quer dizer, de um lado, a gente tem uma coisa que considera o mercado como uma entidade perfeita, e do outro lado nós temos uma outra corrente que considera o mercado como, não digo nem imperfeita, né, mas quase demoníaca, né? E aí não é à toa que vem vindo uma série de perspectivas que a gente tenta se encaixar na teoria institucional, né, que vem tanto pela economia institucional, mas também pela sociologia econômica, dialogando com diferentes literaturas, mas que, de uma certa forma, vai discutir ou um pouco a ideia de emergências, mercado como uma instituição que emerge, ou um mercado como uma construção social que os atores se promovem, né, se propõem a desenvolver, né? Então, a partir disso, por meio de redes, instituições, culturas e performatividade, o mercado, no plural e não no singular, ele vai ser uma alternativa, né, em que os agentes, inclusive, e aí um pouco o link que tentamos estabelecer nessa análise, né, os agentes vão tentar, né, lutar, disputar recursos materiais e simbólicos para construir novos espaços de mercado, e o mercado, inclusive, numa perspectiva de movimentos sociais, enfim. Eu acredito que, acho que o professor Schneider chegou a comentar sobre isso, não tenho absoluta certeza nesse seminário. Mas o fato é que é uma terceira via de tentar interpretar os mercados e que nos dá um pouco mais de margem, pelo menos metodológica, teórica, para a gente tentar fazer esses experimentos de testes, né, sobre como estão funcionando os mercados. Muito bem. E o que isso tem a ver, né, com os movimentos sociais? O que isso tem a ver com aonde que vai entrar, né, os movimentos camponeses, especialmente os diferentes movimentos nesses espaços? E aí, né, eu peguei um pouco umas discussões, né, de como os mercados vão ser um repertório de ação, um novo repertório de ação política, um pouco porque, e aí quando a gente olha aqui o caso do Movimento Sem Terra, que eu vou olhar com mais calma agora, ele surge porque o próprio movimento, como o Everton explicou anteriormente, ele nasce por uma demanda de luta pela terra, né? Depois que a terra foi conquistada com muita pressão sobre o Estado, ocorreram políticas públicas que permitiram o desenvolvimento razoavelmente de alguns assentamentos, e é muito importante a gente dizer que isso aconteceu de uma forma muito descompassada, né? Desigual nas regiões do Brasil, mas nos que eu tenho acompanhado, a parte no sul do Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, ocorreram, né, determinados investimentos, seja na área social, de casa, seja na área produtiva, seja na área agroindustrial. Então, foram organizando a parte da produção, foram garantindo a segurança alimentar e nutricional, e, né, de repente, eles começaram a se deparar com um novo problema, depois de um determinado período de tempo de existência, que era qual? Nós temos muita produção. O que nós vamos fazer com essa produção? E o que os obrigou, né, a encarar com maior atenção o fenômeno dos mercados, né? O chamado gargalo da comercialização, que é tão presente na chamada agricultura familiar. Historicamente, os atravessadores sempre tiveram uma facilidade para chegar lá, né? Não é à toa que o mundo rural ele é um grande espaço dos chamados oligopsônios, né? Que são quando você tem poucos compradores para puxar os produtos dos agricultores, de maneira que eles quase não tinham nenhuma margem de escolha, né? Especialmente por não serem formadores de preço e sim tomadores de preço, os agricultores.
segundo a teoria econômica. Por conta disso, e também diante das estratégias de cooperação, que no caso o Movimento Sem Terra sempre fomentou, desde o seu nascedouro, né? Grandes, especialmente determinados territórios, ou conseguiam organizar os chamados carros-chefes de produção, né? Que tinham uma produção em larga escala e que agora precisariam ser comercializados. Mas, além dessa produção em larga escala, né, o MST sempre prezou por também garantir a segurança nutricional, né, embora o debate seja outro, porque ninguém passasse fome nos seus assentamentos. O fato é que, com as transformações ocorridas no nosso Estado brasileiro, especialmente no período do que a gente chama de democrático participativo, que é o período que engloba a era PT, foram geradas uma série de políticas públicas em que essas mesmas políticas públicas começaram, né, a olhar com mais atenção, né, uma intervenção do Estado no sentido de direcionar a produção das pequenas agriculturas, agora representado como agricultores familiares como categoria política, em que eles poderiam estar abastecendo aí as grandes políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a nossa política pública mais antiga, né? E só muito pouco tempo atrás ela começou a considerar uma margem ali para os agricultores familiares. E também o PA. Então, isso começou a ser um grande fomentador dos processos de produção, porque já tinha uma certa venda garantida para o Estado. O que acontece quando muda o regime político, né? O que acontece quando há ruptura institucional, o impeachment, o golpe, conforme diferentes interpretações? As políticas públicas, elas simplesmente caem, né? E já diria a minha avó que a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta quando a gente sai. E os movimentos sociais estavam botando, especialmente os Sem Terra, estavam colocando muita energia nas políticas públicas de mercados institucionais. O fato é que houve justamente essa reviravolta que aconteceu no país, e isso já se vão alguns anos, né? Não tantos assim, mas já tem demonstrado um estrago bastante grande. E eles vão procurar alternativas para isso, né? Uma alternativa enquanto, primeiro, um escoamento da produção, mas depois uma perspectiva de diálogo com os consumidores como agentes, como espaços de conscientização política, mas também como uma nova ação que permita uma nova ação coletiva que permita sustentar as bandeiras políticas. E aí você vai ter diferentes estratégias, né? O professor Schneider fez aqui uma classificação que eu utilizei na minha tese, e eu acho ela bastante interessante, que são os mercados de proximidade, os mercados territoriais, os locais territoriais, os mercados públicos e os mercados convencionais, em que eu peguei as experiências do MST do Rio Grande do Sul e identifiquei em todas essas categorias analíticas uma boa presença da ação do Movimento Sem Terra. Então, quer dizer, é uma realidade que está acontecendo, primeiro como uma estratégia de sobrevivência, diante que se fechou muitos canais institucionais, mas depois também com novas articulações com um público consumidor que até então não era tão importante assim em determinados tempos atrás, né? Para vocês terem uma ideia, o exemplo dos armazéns do campo, eles têm sido criados, em Porto Alegre mesmo, já tinha a loja da Reforma Agrária há um bom tempo, aqui eu não estou com os dados exatos para não dizer o ano e equivocar, mas era um dos mais antigos do Brasil. E depois que o setor de produção no Escritório Nacional, lá em São Paulo, decidiu criar franquias de armazém do campo, a gente já tem várias capitais brasileiras com esses pontos de vendas varejistas do Movimento Sem Terra.
E ali os dirigentes têm sido bastante claros, né? É um espaço de diálogo com a sociedade, mas é também um espaço para a gente poder vender para uma classe média um pouco mais abastada e tirar uma margem um pouco de produtos ali que precisa para a nossa luta política. Então, percebam que há várias estratégias, né? O próprio arroz, né? O arroz do Rio Grande do Sul, né? Ali dos assentamentos da região metropolitana de Porto Alegre, são os maiores produtores agroecológicos do arroz. O arroz vai para vários países, né? Incluindo China, Estados Unidos, Venezuela, mas não é apenas uma comercialização mercantil pura e simples, né? Tem relações políticas por trás daquilo, inclusive de solidariedade a outros movimentos que são acompanhados. Pelo menos essa é a justificativa de várias de suas lideranças. Então, percebam que há todo um mosaico de experiências que vão se representar diferentes canais de comercialização, mas que vão ser um espaço também de ação política, né? E especialmente em tempos de problemas políticos graves, né? Como é um governo que beira ao fascismo, como que nós estamos vivendo atualmente. Inclusive, os próprios dirigentes do movimento foram enfáticos em dizer que o repertório de ação, como, por exemplo, a Feira da Reforma Agrária em São Paulo, nacional, que é uma grande feira, que ocorrem por alguns dias ali num grande pavilhão de São Paulo, chega a ser, às vezes, até mais importante que as marchas nacionais. Tamanha é a procura e a articulação com artistas, público consumidor, uma mostra diversificada de todos os assentamentos da reforma agrária. Bom, eu gastei um pouco mais de energia aqui, porque onde eu me debrucei mais, eu não acho que eu tenho um tempinho, né, Marcelo? Eu tenho aqui uns 5 minutos ainda. Então beleza, vamos adelante. Mas eles não são os únicos, né? A gente tem visto, acompanhado em vários outros diferentes movimentos que têm raízes distintas, né? Movimentos sociais. Eu estava falando agora do MST com um movimento, uma raiz mais campesina, mas se a gente olhar ali o movimento sindical ou o movimento ecologista, também estão, ou inclusive o movimento social urbano, estamos aqui olhando ali o MTST, tem desenvolvido estratégias justamente em que vão desenvolver propostas, né? Aquilo que a própria nossa querida Kátia Grisa, né? Destacou como protesto, proposta e cogestão, sejam nas políticas públicas, mas também vão desenvolver cada vez mais articulações, repertórios coletivos, né, repertórios de ação coletiva com objetivos econômicos para viabilizar suas bandeiras políticas. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu resido, nós temos aqui, inclusive eu faço parte do Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos desenvolvido várias experiências muito legais, chamadas Célula de Consumidores Responsáveis, em que a gente amarra grupos de consumidores com grupos de agricultores familiares certificados pela Ecovida e faz essas aproximações, e isso permite também que, nos seus territórios, esses movimentos também possam, a partir disso, né, terem uma fonte de sustentação, né, das suas famílias e que, por sua vez, vai sustentar também a sua militância. O fato é que há uma convergência, né, de diferentes estratégias, né, que agora vem dos movimentos sociais, mas não necessariamente para o Estado, como historicamente é o que os movimentos sociais fizeram, né? Agora eles também estão olhando para o mercado justamente e tendo o alimento no epicentro dessa discussão para poder fazer esse diálogo. E tentativas de construção de sistemas alimentares territorializados, né? Para vocês verem como isso é realmente um outro aspecto que me chamou muita atenção, porque é uma inovação muito grande, né? Quando a gente para ver numa mesma live, numa mesma discussão, o João Pedro Stedley com o Eduardo Moreira, que são de dois universos que talvez quando eu pensei na chamada da minha
da minha aula, eu pensei em botar foto dos dois ali, mas eu falei, não quero também personificar. Mas pensem como é um encontro interessante, né? Quando a gente falou Finapop, que é esse programa de financiamento popular da reforma agrária, que vai captar recursos no mercado financeiro, né, para poder aplicar, já está aplicando, né, em sistemas de produção da reforma agrária, é algo que quem imaginaria isso há um tempo atrás, né? Diante daquilo que a gente vê enquanto trajetórias retóricas de ambos os lados, né? Mas está acontecendo, né? E talvez, né? E pelo contrário, eu acho que é uma coisa interessante que está acontecendo. Vamos lá, então, para as minhas considerações finais, né? E com esse aqui é o meu último slide. Há uma evidência em que você tem uma diversidade de mercados, né? Mercados locais, territoriais, públicos, institucionais, inclusive mercados não capitalistas, toda uma teoria, né? A teoria da dádiva, a teoria da reciprocidade, e aí sim a redistribuição e a teoria dos mercados das trocas mercantis. A gente percebe, talvez por uma questão de repertório, talvez por uma questão de regime político mais autoritário que nós estamos vivenciando e, portanto, que as porteiras se fecharam para as políticas públicas, a gente tem visto um crescente repertório de ação coletiva voltado aos objetivos econômicos e, portanto, aos mercados, né? Então, esses mercados estão se tornando arenas, disputas, né? Eu achei aquela pergunta que o Piccolotto colocou no final ótima para a gente refletir aqui, como é que a gente coordena essas novas arenas, né? É um grande desafio isso, inclusive porque eu já tinha colocado aqui, né? Cada movimento social ele tem raízes diferentes, inclusive projetos políticos diferentes, né? E nós precisamos estabelecer, buscar, se é que isso é um acordo, né? Como é que a gente constrói essas alianças, essas coalizões? E, ao invés de derrotar o mercado, isso tem sido muito interessante nas retóricas dos movimentos sociais, quando a gente analisa, como foi antigamente a maior parte das discussões sobre os movimentos sociais, agora a atenção se concentra em construir novos mercados com novos espaços e novas relações sociais que vão muito além da mercantil monetária, né? Não é só uma troca de produtos. E se as organizações sociais, as organizações dos movimentos sociais, né, que coordenam esse processo, eles tomam a frente disso e vão construir essas novas dinâmicas, pelo menos em tese, é importante se diga isso, elas não partem de uma perspectiva da teoria econômica, ou seja, eles não vão lá para maximizar o seu lucro e minimizar os seus custos. Inclusive a gente tem visto isso nessa pandemia, uma série de ações solidárias que é uma característica central da simbologia dos movimentos sociais, né? É óbvio que o desafio está em buscar essas alianças entre essas distintas organizações. Não é fácil. Temos vários elementos que, inclusive entre os movimentos sociais, dispersam, né? Estamos num momento de muita dificuldade de políticas públicas, mas, sem sombra de dúvida, as políticas públicas serão, né? Serão grandes facilitadoras desse processo. Afinal de contas, quando a gente para olhar os mercados com os clássicos hoje, né? O regime alimentar corporativo, as grandes commodities de exportação, elas recebem muito recurso do Estado. Então, por que não essas estratégias também serem, de uma certa forma, atendidas pelo Estado, né? E o que é mais interessante de tudo isso, sendo que o que mobiliza esses movimentos sociais são bandeiras, né? Voltando para o debate de sistemas alimentares, como agroecologia, soberania e segurança alimentar e nutricional, buen vivir, tudo isso pode dar novas concepções, porque são os mercados, e a gente reenraizá-los, né, numa perspectiva polanyiana, o mercado, que é uma instituição muito mais antiga que o próprio capitalismo, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Será que os movimentos sociais poderiam ser, né,
esses agentes catalisadores desse processo. Era isso, minha gente, que eu tinha para dizer para vocês e fico à disposição para a gente conversar agora. Muito obrigado. Tá bem. Ótimo. Oi, Dani. Oi, Marcelo. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou Daniela Oliveira, já estive com vocês aqui em outros momentos, mediando o debate e também apresentando. E eu vou aqui junto com o Marcelo, então, organizar as perguntas, comentários e perguntas para os nossos colegas. Muito grata, Everton e Estevam, pelas boas apresentações. Bom, eu vou começar com 2 comentários que foram feitos, tá? E depois seguimos com as perguntas. As perguntas são quase hipóteses de teses, mas eu vou tentar ser mais objetiva, tá? Vamos lá. Então, comentários. O caso da Copac foi regra no cooperativismo, quase todas fizeram a mesma trajetória, assim como as cooperativas de crédito solidário. A Helenira comenta que o seguinte: o professor Everton foi bastante prejudicial, porque houveram grande parte das lideranças dos movimentos foram para a burocracia. As agriculturas familiares, após a retração do Estado, estavam desarticuladas e muitos grupos ficaram isolados das redes. Acho que é um comentário que vale também alguma consideração. Bom, começando pelas perguntas. A professora Kátia Grisa pergunta o seguinte para o professor Everton Piccolotto. Uma reflexão recorrente dos próprios movimentos é sobre o enfraquecimento da base e as dificuldades de tornar os sindicatos mais ativos e proativos, para além de questões relacionadas à previdência, declarações de aptidão, etc. Em tua avaliação, que elementos contribuíram para isso? Seja no âmbito das confederações, das federações, ou seja, para essas questões de enfraquecimento da base. Bom, o João Guilherme, o Gimino, conhecido como Gimino. Oi, Gimino. Pergunta o seguinte: ele gostaria de perguntar para o professor Everton, na visão dele, qual que é o papel dos CONSEAs nos municípios, estados e o Conselho Nacional, né, nessa discussão sobre movimentos sociais e questões agroalimentares. E baseado em que discussão que tu acredita que é necessária uma unificação, um único movimento social para coordenar a discussão da produção, comercialização e acesso aos alimentos. Uma outra pergunta do Alexandre Giel é a seguinte: os movimentos sindicais são frequentemente cobrados quanto à sua baixa participação efetiva e concreta em espaços relacionados à produção e mercados. E ele questiona, mas até que medida isso está no escopo de atuação desse tipo de organização? Acho que o professor Everton já deu algumas pistas, né?